Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Tá bom? Manu, pode começar lendo? Eu vou intercalar com você, tá bom? Só um minutinho que eu tô entrando pelo computador para poder ficar mais Ah, fácil. tá bom. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, vamos lá. Dia Nacional da Consciência Negra. O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra, a fim de ressaltar as dificuldades que os negros passam há séculos. A escolha da data foi a homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, em consciência de sua morte. Zumbi foi morto por ser traído por Antônio Soares, um dos seus capitães. A localização do quilombo ficava onde é hoje o estado de Alagoas, na Serra da Barriga. O quilombo dos Palmares foi levantado para abrigar escravos fugidos, pois muitos não suportavam viver tanto para aguentar maus tratos e castigos de seus feitores. Como permanecem amarrados nos troncos, sob o sol ou chuva, sem água, sofrendo com açoites e chicotadas. É para continuar lendo, tia Carol? Eu vou ler aqui o final, vou ler o pedacinho. O local abrigou uma população de mais de 20 mil habitantes. Ao longo da história, os negros não foram tratados com respeito, passando por grandes sofrimentos. Pelo contrário, foram escravizados para prestar serviços pesados aos homens brancos, tendo que viver em condições desumanas, amontoados dentro de senzalas. Muitas vezes, suas mulheres e filhas serviam de escravas sexuais para os patrões e seus filhos, feitores e capitães do mato, que depois as abandonavam. As casas dos escravos eram de chão batido, não tinham móveis nem utensílios para cozinhar. As esposas dos barões é quem lhes concedia alguns objetos para diminuir as dificuldades de suas vidas. Nem mesmo estando doentes, eram tratados de forma diferente, com respeito e dignidade. Ficavam sem remédios e sem atendimento médico, motivo pelo qual inventaram medicamentos com ervas naturais, ações aprendidas com os índios durante o período de colonização. Algumas leis foram criadas para defender os direitos dos negros, pois muitas pessoas não concordavam com a escravização. A Lei do Ventre Livre foi a primeira delas, criada em 1871, concedendo liberdade aos filhos dos escravos nascidos após a lei. No ano de 1885, criaram a Lei dos Sexagenários, dando liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Porém, com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, foi que os escravos conseguiram definitivamente sua liberdade. O grande problema dessa libertação foi que os escravos não sabiam realizar outro tipo de trabalho, continuando na casa de seus patrões, mesmo estando libertos. Com isso, a tão esperada liberdade não chegou por completo. Então, vamos debater aqui. Deixa eu achar. Esse texto foi retirado, olha, do site Mundo Educação, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. De acordo com o texto, podemos afirmar que existe uma comparação entre a escravidão dos negros e a dos índios? Vocês acham que sim ou não? Sim ou não? Existe uma comparação entre a escravidão dos negros e dos índios? Não, eu acho que Não, não. não. A escravidão era natural e aceita por todos, inclusive pelos negros? É negativo. Negativo.
Os negros eram bem alimentados para trabalhar melhor. Pior, né? Isso aí que não tinha mesmo. Os índios eram responsáveis por cuidar de negros que ficavam doentes? Negativo. Não, também não. Eles se basearam nos índios, né? Para aprender a fazer os remédios, mas eles não eram cuidados por ninguém. Antes de 1888, nem todos os negros eram livres no Brasil. É verdadeira? É. É. Quais eram os... Ó, nem todos eram livres, mas alguns eram livres. Vocês conseguem lembrar quais que eram livres? Sim, os de 60 anos. Muito bem, os que tinham acima de 60 anos, né? Foi a lei dos sexagenários, né? Muito bem. Número 2. Analise as alternativas a seguir acerca de Zumbi. Era conhecido como Antônio Soares? Não. Não. Quem era Antônio Soares? Vocês lembram? Sim, o cara que o traiu. O cara que o traiu. Foi um dos primeiros líderes do Quilombo de Palmares? Sim. Sim, muito bem. Em homenagem a Zumbi, criou-se o dia 20 de novembro. Sim ou não? Sim. Sim, foi baseado em que exatamente a respeito da vida dele? A sua morte. A morte dele, né? Que motivou essa data aí. Então, aqui a gente tem a questão certa, é a letra D, tá bom? Ok. Número 3. A palavra menção na primeira linha do texto pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto e para a correção gramatical por referência, consequência, orientação, miram ou interligação. Então, vamos voltar lá no texto e aí a gente vai ver, ó. O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra. A Manu consegue ver aí, né? Quais são as palavrinhas que a gente vai substituir? Consegue, Não. consegue, que você está em 2 aparelhos, né? Dois aparelhos. Então, Mas fala para mim qual é a primeira palavra aí da questão número 3, para a gente ver se vai não, eu não encaixar. consigo ver, não. Eu não consigo ver, não. Não? Então, eu lembro Não. que tem a palavra referência, né? Uhum. Então, ó, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, ó. O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra. Esse trechinho aí que a gente vai usar para responder o número 3, ó. Hoje tá uma agitação aqui, gente. As crianças no bairro. Meu filho falando para chuchu, tá uma agitação. Vamos lá, ó. O dia 20 de novembro Faz menção. faz menção ao Dia da Consciência Negra, não é? Ao Isso. Dia da Consciência Negra. Tá, então vamos lá. Esse faz menção esse menção poderia ser substituído por qual palavra? Faz referência, faz consequência, faz orientação, miram ou faz interligação? Faz referência. Faz referência. Ok. Faz referência. Número 4. Embora a libertação dos escravos tenha sido um avanço para o Brasil, no que diz respeito aos direitos humanos,
Isso deixou aspectos nada negativos para os negros, conforme ilustra o texto? O que vocês acham? Que houve mesmo esse avanço no Brasil relacionado aos direitos humanos? Não deixou nada de negativo, só deixou aspecto positivo? Qual a opinião de vocês sobre isso? Vamos lá, um aspecto que eu vejo no próprio texto é que diz que mesmo após a libertação dos escravos, o que aconteceu? Muitos não conseguiam se manter em uma outra profissão, porque não sabiam fazer outras coisas, né? E hoje, eu estou dizendo que eu vejo, já hoje, atualmente, nós vemos tantas pessoas com tantas capacidades, né? Com tantas habilidades, e as mentes pequenas de algumas outras, né? Ainda continuam, parece que atrasados no tempo, né? Essa é a minha opinião. Vocês querem colocar a opinião de vocês? Querem falar alguma coisa? Carol, Hum, pra mim, eu acho que não deixou fatos negativos. hum, Eu acho que só ficou a história mesmo. uhum. O fato de que hoje nós podemos ler a história e, né, pensar como poderia ter sido. Refletir, né? Isso. Muito bem, muito bem. Número 5. Nos dias de hoje, que problemas existem ainda em relação a esse fato histórico? Vocês veem algum problema ainda em relação a esse fato histórico? Eu acho que, Carol, Estou ouvindo. eu acho que o preconceito pelo fato de ter acontecido com negros. Uhum. Existem ainda muitas pessoas preconceituosas em relação a várias coisas, né? As pessoas Sim. não aceitam a diferença do outro, né? É muito triste, eu acho muito triste mesmo. Mas como você disse, é uma história nossa, né? É uma história que está aí para a gente refletir e que as pessoas possam abrir a mente, né? Para que haja mais igualdade, né? E aí, William vai falar alguma coisinha hoje? Não?